Inca. Veja, você vai curtir. E agradeço aos nossos ouvintes do oeste do estado, a CBN Cascavel, Roberto Benjamin, mais uma vez entrando na programação do Roberto. Bom dia a todos do sudoeste do estado, entrando na programação da CBN Vale do Iguaçu, Ricardo Silveira. Ricardo, mais uma vez, bom dia. E bom dia, Marcelo Copelo. Ô, Marcelo, gostei dessa sua camisa, bastante colorida. Quem tá no Facebook tá gostando de ver essa camisa. Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. Meu caro, hoje eu vou falar de Alemanha. A Alemanha é um país com uma tremenda variedade, e a gente sabe que a Alemanha é um país que fez e faz a história da Europa. Vou te perguntar uma coisa, vinho na Alemanha, tão tradicional quanto Itália, França, as guerras que a Alemanha viveu alteraram e tem aí uma relação com o vinho? Agora você responde que eu te enchi de pergunta. Tem muita história assim, viu? A Europa Ocidental toda tem uma história rica e antiga, e vinho também, presente em todos esses países da Europa Ocidental. Todos com influência romana, tá? Os romanos foram que disseminaram o vinho pela Europa inteira. Bom, dentre as muitas lendas ou histórias, primeiro, o maior barril de vinho de madeira do mundo está na Alemanha, está em Heidelberg, é de 1751, tem 10 metros de comprimento e nele cabem 221 mil litros de vinho. É atração turística lá em Heidelberg. Tá? Outra história interessante, a Alemanha tem tradição em vinhos ou doces ou de muita concentração de açúcar na uva, tá, né? Não necessariamente são doces no final do processo. O Spätlese, que é um dos vinhos mais famosos da Alemanha, nasceu em 1775, quando o mensageiro do bispo se atrasou com a cartinha que autorizava o início da colheita, atrasou 2 semanas. Então a colheita atrasou 2 semanas, o vinho concentrou muito mais açúcar na uva e se tornou um dos vinhos doces mais famosos do mundo, os Spätlese alemães, tá? Os alemães também fazem outro vinho doce muito peculiar, que é o Eiswein, que só tem lá praticamente, com um pouquinho no Canadá, faz um pouquinho de Eiswein também, e tem um produtor no Brasil que tentou fazer 1 ou 2 vezes, mas o resultado foi discutível. Tá? Bom, na Alemanha, o Eiswein nasceu em 1830, quando as uvas congelaram no pé, e mesmo assim fizeram um vinho. Como é que eles fazem? Deixa a uva congelar no pé, e aí aproveita que a parte que é a água congelou, e separa essa parte congelada do sumo verdadeiro e faz a uva só com néctar mesmo, fica um vinho muito doce, concentrado, raro, caro, quem achar compre e prove, tá? Há outras muitas histórias. Bom, a Alemanha sofreu muito com as guerras, o mundo inteiro, né? Mas na retomada, a tecnologia entrou no vinho, depois da Segunda Guerra Mundial, e nos anos 50 tornou-se possível fazer vinhos meio doces estáveis, porque o vinho com residual de açúcar ele tende a refermentar. Então, com as tecnologias modernas de filtragem, de limpeza na produção, chegou ao mercado o vinho da garrafa azul, não sei se você lembra, mas nos anos 80 isso inundou o mundo, o Blue Nun, e no Brasil a marca mais famosa era conhecida como Liebfraumilch, tá? Nos anos 90, o mercado brasileiro hoje é 50% vinho do Chile e 80% vinho tinto. Naquela época, nos anos 90, quando chegou essa moda ao Brasil, o mercado era 80% Alemanha, acredita? Nossa! Era 80% Alemanha e quase tudo vinho branco. E dos vinhos brasileiros, o que se vendia eram imitações de vinho alemão. Eu lembro que era chique você tomar você tomava no dia a dia o vinho imitação de alemão, garrafa azul com letras góticas e um branco meio doce, brasileiro. E era chique, numa ocasião especial, você tomar um Liebfraumilch original alemão, importado. Que muitas vezes não era alemão, viu? Era feito com uvas da Argélia, do Marrocos, era uma coisa horrível, barata. Mas, enfim, Liebfraumilch quer dizer, Lieb é amor, né? Em alemão, Frau é mulher ou dama, Milch é leite. Muita gente dizia que era o leite da mulher amada. Mas, na realidade, a lenda, né, que ajudou a vender muito esse vinho é que Liebfraumilch era o leite de Nossa Senhora, porque o primeiro vinho original desse vinho era no quintal de uma igreja. Mas, enfim, outros dados, curiosidades de vinho alemão, algumas pessoais minhas. Primeiro, não pessoal minha, mas que em 2001, a Alemanha é o número 1 no consumo de cerveja no mundo, tá? Certo. De vinho está em 20 e poucos litros, cerveja deve ser mais de 100. Mas em 2001, o vinho passou a cerveja em valor de consumo, em preço. Mercado então cresceu. gasta-se mais em cerveja na Alemanha do que em vinho. Loucura, né? Bom, 2 histórias minhas pessoais com vinho alemão. Primeiro, eu participei uma vez de uma degustação às cegas de 3 vinhos doces. Os vinhos doces do mundo. Um, o Chateau Yquem, nós já falamos aqui dele.
O outro, o Tokai Essência, que é o maior vinho húngaro, feito só com uvas selecionadas cacho a cacho, não, grão a grão, bago a bago, de vinhos atacados pelo fungo Botrytis. E um terceiro era um vinho alemão, Trockenbieren Auslese, que é a categoria mais alta de vinho doce alemão. Trockenbieren Auslese, é um nome complicado mesmo, tá? Para encurtar, chamam de TBA. Enfim, provei os 3 às cegas, consegui acertar quem era quem, e o melhor, o eleito pelo grupo que provava os vinhos, foi o alemão. O vinho alemão bateu os maiores vinhos doces do mundo. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou ter mais uma história, hein? Então, antes de você contar essa história... diga. Não, conta a história que depois eu entro com a minha pergunta. Que tem uma coisa que eu quero te perguntar sobre aquele barril imenso que tem na Alemanha, e sobre a questão do frio que acabou gerando uma uva diferente. Mas vamos lá, termina a sua história. Vamos lá. A última história que eu quero contar, pessoal, é que eu tive a grande oportunidade, através de um amigo colecionador, de provar o que chamam de o vinho mais velho do mundo, ainda existente e ainda bebível, que é de 1727. É um vinho alemão. Ele chama-se Apostelwein Rudsheimer, que está em Bremen, tá? Existem lá 12 grandes barris desses, não chegam a ser tão grandes quanto esse que é o maior do mundo, que está em Heidelberg. Esse de Bremen são 12 barris. O mais antigo é de 1600 e alguma coisa, o vinho está estragado, mas o de 1727 o vinho ainda está bom. E a cada X décadas eles engarrafam pequenas meias garrafas e vendem em leilão. Esse meu amigo comprou 2 garrafas dessas, uma engarrafada no século XIX, uma engarrafada durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40. Uhum. Provamos as duas com um grupo de amigos. A primeira estava estragada, a do século XIX. A segunda estava maravilhosa, um vinho um pouco oxidado, mas excelente, parecia um Jerez. Um vinho branco de 1727. É raríssimo esse vinho, ou seja, a Alemanha faz grandes vinhos e vinhos longevos, tá? Bom, já tem mais uma pergunta, mas essa é minha. Eu ia te perguntar agora sobre isso, mas você responder hoje não. A gente pode marcar até um outro encontro para isso. O que fez aquele vinho, o primeiro, estragar e o outro não, por mais que os dois fossem antigos. Mas enfim, a gente responde uma hora sobre isso. Eu tenho 2 ouvintes aqui. O Jonas Caio pergunta o seguinte: aquele barril de vinho na Alemanha, que é o maior do mundo, ainda está funcionando? Eu não sei se está cheio ou vazio, mas o vinho ali não é viável, não é comercial, tá? Se tiver cheio é de algum líquido estragado já. A Lúcia pergunta o seguinte... não, mas fala, terminei a resposta. O barril é mais decorativo e turístico, tá? As pessoas pagam ingresso para subir no barril, passear por ele, tirar foto com ele e tal. Bom, a Lúcia pergunta o seguinte: questões acidentais como o carteiro que demorou para chegar 2 semanas, acabou gerando um vinho, e o inverno que congelou a uva. A ideia é, tem muito vinho que já surgiu de forma acidental e virou um grande vinho? Tem, olha, o champanhe, por exemplo, não vou dizer acidental, mas foi um case de como transformar, digamos, o limão em limonada. O champanhe era um vinho tinto que não tinha cor, não tinha estrutura, e aí decidiram fazer um vinho branco com as uvas tintas que eles tinham. E aí virou um grande vinho branco. O que era inviável como vinho tinto, virou um grande vinho branco, no caso do champanhe. Então há casos sim, viu, na história do vinho, de acaso ou de transformar uma situação adversa em situação positiva. Marcelo, muito obrigado por essa conversa. Forte abraço, a gente se fala no nosso próximo programa. Valeu, gente. Até amanhã. E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo no Instagram, @Marcelo Copelo. E obrigado aos nossos ouvintes do Sudoeste, do Oeste do Estado. Obrigado ao Roberto Benjamin e Ricardo Silveira. Um forte abraço. 11h15.